Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV. Estamos aqui com o Dr. Walter Trebitz, professor de Direito da Universidade, um agente transformador da sociedade. E neste programa Ponto Zero, que é especificamente do Dr. Walter, ele traz toda semana um novo tema para que a gente dê esse upgrade evolutivo. Tudo bem, Dr. Walter Trebitz? Como vai você? Tudo ótimo. Olá, Cris, tudo bem? Melhor Tudo agora, em né? paz? Melhor agora com você aqui. Mais uma semana aí, mais um programa para as pessoas refletirem. Hoje tem um tema que é um tema mais do que atual, o pessoal começar a refletir ainda mais, né? A gente sempre fala para o pessoal refletir, para o pessoal refletir. Isso aqui vai trazer ainda a necessidade maior ainda dessa reflexão. Ô, Walter, o tema é as novas luzes invadem o planeta. Quer dar uma, uma pitadinha do início do programa, assim, para a gente começar a entender? Esse tema, ele diz as novas luzes, mas o sentido dessas novas luzes não é que elas são inéditas, não é que elas vieram ou substituir o que existe ou são novidade. Elas são as mesmas que vêm acompanhando o nosso planeta nesse desenvolvimento atual e recente aí dos últimos 300 anos. Tem gente que acha que a transição planetária é de ontem, é de 5 anos atrás, não, de 300 anos de transformação. Quando se fala agora de as novas luzes invadem, o que significa isso? É que são luzes, energias e vibrações inevitáveis. Por isso que nós damos essa conotação, primeiro, para chamar a atenção das pessoas para o interesse, e segundo, que as novas luzes significam que elas se tornaram inevitáveis. Ou seja, aquilo que nós falamos aí há um bom tempo, que ou você se adapta, se desenvolve, ou você não tem espaço. É exatamente disso que nós vamos falar um pouco hoje. Então, na verdade, as novas luzes é o inevitável, é onde estamos chegando, onde já estamos, e que, além de não ter volta, não tem outra escolha. Né? Se é um princípio de querer, tem que ser um querer na iluminação, no desenvolvimento. O planeta Terra chegou num ponto em que o querer pessoal de cada um, ele tem que ser relativizado no sentido que, né, se você quer de verdade, você precisa querer para se desenvolver. Aqui é um planeta para regeneração e desenvolvimento. Esse é a luz nova que está aí. E o que tem de importante nessa nova fase, doutor? O que importa isso? Importa que aquelas transformações que nós sempre falamos, né, o desenvolvimento individual, a busca do seu autoconhecimento, todo aquele processo que nós sempre falamos aqui, que é de ascender a consciência, ele hoje merece ser, vamos dizer assim, reconhecido, ou seja, cada um de nós precisa ver onde está, aonde chegou, né, e como está indo, não no sentido de uma autoavaliação, de uma prova, ou quem vai tirar nota, quem não vai tirar nota, não se trata disso. Mas se trata, né, de prestar atenção como cada um de nós está, porque as energias positivas, as energias de transição e da quinta dimensão, elas se estabelecem hoje de forma tal que quem andou ou ascendeu não tem escolha para voltar. Ou seja, né, estamos num estágio de, sim, né, não quero ser repetitivo, mas é bom lembrar, de autorreconhecimento. Como eu estou? Até onde eu cheguei? Né? Segundo, é o reconhecimento do não desistir, do não esmorecer, né? Do não, poxa, eu fiz tanto, andei tanto, e ao que me parece, pouco mudou. Isso ainda existe bastante, mesmo no pessoal desperto, existe ainda esse discurso que precisa ser sublimado no sentido da perseverança.
né? Eu nem falo que é da fé, porque o que nós ensinamos aqui, o que nós trazemos aqui, não é uma crença, não é uma perspectiva de uma esperança de fé, e sim de reconhecimento, de se encontrar, de um autoencontro. E esse autoencontro precisa coragem, persistência e permanecer, sim, no caminho, né? Então, estas são as novas luzes que nos exigem, vou chamar assim, né, ou nos cobram, no melhor dos sentidos, né, esse nosso autoposicionamento, para que nós enxerguemos com mais profundidade o que está acontecendo. Por quê? Porque o que está vindo também não é só físico, é metafísico. Ah, Walter, mas isso é óbvio, isso já sempre foi dito. Sempre foi dito e pouco percebido. E agora é perceptível, mais do que nunca. Alguns, sim, alguns no processo de despertar perceberam, sempre perceberam. Mas uma grande parte, ou talvez a maioria, sempre viu, mesmo no processo de despertar, a materialização das coisas, a materialidade. E hoje nós estamos enxergando e percebendo uma transformação material, né? O falso está cada vez mais, não só aparente, como se esvaindo, né? Nós estamos vendo acontecimentos que vai do absurdo, né, ao resolutivo, importantíssimos, né? Essa semana nós tivemos a manifestação de lideranças consideradas até em determinado momento como semideuses se revelando, o contrário o contrário do que sempre foram considerados. E aí já veio o pacotão, né? Veio os outros também, o mau exemplo dos outros semideuses que estão sendo, né, vamos dizer assim, enterrados, né? Porque estão se revelando ao contrário de tudo isso. Isso, claro, né? Isso é muito importante para cada um. Não desconstrói as suas convicções pessoais, mas te mostra quem de fato te liderava ou que te fazia pensar de uma forma conveniente. Então, passe a pensar com a sua convicção e com seus maiores valores e maiores princípios. Ô, Walter, o que tem de importante, então, nessa nova fase? Importa não só esse reconhecimento, né, mas perceber que as luzes da ascensão estão sendo conectadas às grades vibracionais do planeta. Por conta disso, há abertura de portais importantes e conexões de sublimação do ser que, em breve, isso não é uma promessa, mas é uma perspectiva de resultado, será perceptível individualmente por cada um, mesmo aqueles que não estão em despertar. Ah, como é que vai acontecer com quem não está desperto nesse processo? Pode acontecer duas coisas básicas. Ou a pessoa passa a perceber, e aí ela desperta, sim, ou ela vai entrar num perdido definitivo, aí onde não vai ter lugar para ela mesma, aí ela vai se sentir totalmente fora, totalmente desconectada, pode ficar doente, sim, né? Muitos falam, e o que pode acontecer? Pode adoecer fisicamente e até sair desse planeta. Então, o que está havendo agora? Né? Qual que é o chamado dessa nossa live? Não é nos repetir no óbvio ou falar o óbvio, é chamar a atenção das pessoas para o momento atual de percepção dessa sutileza. Inclusive, quem conseguir mudar os seus hábitos alimentares, os seus hábitos relacionados a costumes sociais tóxicos, e eu não estou falando da psique, eu estou falando de ingerir certas bebidas e tudo mais, ou tem hábitos, né, viciantes, né, comece a ver a possibilidade real de deixar isso de lado e começar a se construir. Acabou o tempo da vontade corrompida, acabou o tempo da leniência, acabou o tempo do eu quero, eu gosto, eu fico assim. Eu quero estar confortável assim. Isso não tem espaço agora. Vai ter num futuro, numa outra dimensão,
numa outra escala de vibração. Mas agora, esse tempo acabou. E é disso que a gente está falando um pouco agora. Os seres humanos serão beneficiados com essas mudanças? Estão efetivamente recebendo este benefício. Está efetivamente acontecendo. E aí eu chamo um pouco a atenção também das pessoas para elas prestarem atenção nos grupos que defendem o poder, que defendem a liderança pela força, que defendem o ter e o não ser. Observem que todos esses grupos estão se desmanchando, estão se desfazendo. Quem é que hoje ouve falar, né, abertamente de uma coisa que sempre foi complicada, e não vou aqui tecer comentários mais profundos, por exemplo, de partido político? Quem é que ouve falar disso? Hoje se ouve legendas partidárias para acusar. Ah, porque o fulano é daquilo, por isso ele fez aquilo. Ele é de lá, por isso ele fez aquilo. Só. Mas sob o ponto de vista de unir forças dentro dos propósitos que já foi no passado, isso está se desvanecendo. Porque as estruturas que disputam o poder pela força, né, pela corrupção, pela disputa, estão realmente se desmanchando. E eu trago aqui uma forma de enxergar isso com muita nitidez, que se estabeleceu definitivamente a energia crística que eu sempre falei, que está escrita ou descrita, não digo que é bem, mal, clara ou não clara, mas está no Novo Testamento. Tudo que é antigo, que está amarrado por disputa, por vingança, por poder, por riqueza material, e não é a riqueza material justa, é aquela que concentra na mão daquele que é mais forte, está no Velho Testamento. Está escrito nos 5 livros do Velho Testamento. Os grupos que seguem esse tipo de padrão vibracional são grupos que estão enfrentando justamente esta questão que é uma questão de um rompimento e de si, porque não estamos mais na época e na energia do mais poderoso, do mais forte, Sim. E daquele que tem, e sim daquele que é, daquele que realiza, daquele que tem atitude, e uma atitude ética. Milhares não gostam do que eu falo em relação a isso. Conheço muito perto, milhares, centenas não gostam do que eu estou falando, mas é a realidade. E não tem volta. Então, efetivamente, isso foi nos colocado, nos apresentado há 2023 anos atrás, diante de uma época de mais de 300 anos de transformação. E, efetivamente, há 2.000 anos atrás, nos foi apresentado uma energia de ascensão, que é a da igualdade, da ética, da justiça, da riqueza, mas não da riqueza de um só, da riqueza de todos, que é um lugar de verdade, não produz ricos, produz riqueza, porque um país que produz gente rica não é um país justo. Tem que produzir riqueza que sirva a todos. E eu não estou falando aqui de fileiras, né, do lado escuro, não. Estou falando de uma justiça que compõe, né, o direito de todos, né, e de uma verdadeira igualdade. Ô, Walter, essas novas luzes têm algo relacionado com as grades energéticas? Por exemplo, as assistidas pelos pleiadianos? Sim, exatamente a partir destas grades que são grades energéticas. Isso já foi bastante publicado na internet, o pessoal pode achar. Você vê o planeta e vê como se fosse, né, linhas se interlaçando em relação ao planeta. Essas linhas de circulação, né, estão recebendo essas novas luzes. Essas linhas de circulação, elas nos oferecem o campo da consciência presente, da nossa consciência como seres humanos. Quanto mais flui na grade energética do planeta essas novas luzes, mas mais nós nos nós criaremos um ambiente interno sutil, né? Mais
relacionado à nossa própria espiritualidade. Desculpe. Aí podem afirmar, mas essa semana você não viu o que aconteceu? 2 eventos relacionados justamente por essa sutileza. Aqueles que não pertencem a isso, eles estão se manifestando de forma desesperada, cometendo esses desatinos que vocês estão presenciando. Isso não tem nada a ver com o que o mundo é, o que o mundo vai ser. Pessoas não esclarecidas ou que não se permitem esclarecer dizem que as coisas vão ficar cada vez pior pelo que estão vendo, e é ao contrário, está sendo purgado aquilo que não serve. Vítimas inocentes estão sendo submetidas a isso, infelizmente. Infelizmente. Entretanto, isso faz parte de uma purificação do planeta, de uma limpeza do planeta, sem entrar no mérito do que aconteceu, quem merecia, quem não merecia, e por aí vai. Mas é essa falta de adaptabilidade que gera esse, vamos chamar assim, de desespero que está acontecendo aí. Okay. Ô, Walter, as novas luzes alteram o fluxo das linhas Hartmann, linhas Curry e linhas Peire? Totalmente, é justamente nelas que atuam, né, essa rede energética. Como eu já disse, né, por exemplo, as linhas Hartmann, elas envolvem o planeta de norte a sul, leste a oeste, com polaridades intercaladas, uma positiva, outra negativa, que vai de 2 a 2,5 metros de largura entre elas. Essas linhas Hartmann são as linhas, a grade energética do planeta, que deveriam nos servir para não só nos comunicar entre nós, transmitir as nossas energias de um ponto para outro no planeta, entre nós. Por exemplo, eu querer transmitir energia positiva para você, ou vice-versa. Só que elas estão bloqueadas, como todo mundo sabe. Quem estuda radiestesia sabe o prejuízo que é você permanecer no ponto de uma linha Hartmann, né, que é considerada uma das linhas leis. Várias delas são consideradas linhas leis do planeta. O que acontece? Nós adoecemos. Por quê? Porque elas estão bloqueadas. Energia bloqueada, ela precisa se dissipar de alguma forma, ou vibração bloqueada, padrão vibracional bloqueado, e quando ela não consegue se dissipar, não consegue circular, ela não consegue se formar de forma a vibrar no seu propósito, ela pode criar, né, mecanismos de desequilíbrio e de doença. Isso, quando a gente fala dessas linhas Hartmann, as linhas Curry, elas chegam a 22 metros de altura do Equador e chegando a 4 metros nos polos. E as linhas Peire, né, que chamamos, vai de 8 a 9 metros de altura em direção do norte, sul, leste e oeste. Toda essa grade energética está recebendo essa sublimação. E existe também, dentro desse planejamento, a liberação da circulação vibracional nessas linhas. E pela mitologia, né, nós conhecemos quem que tinha esse papel, tem ainda, só que eles estão bloqueados. Né? Quem é que faz a circulação dessas grades vibracionais? Os dragões. Os dragões fazem a circulação dessa grade energético-vibracional. Agora, vocês me perguntam, como é que bloquearam essas linhas lei, no sentido energético? Cada ponto importante de manifestação dessa energia no mundo tem uma catedral construída em cima. Tá. Tem um obelisco construído em cima. Tem um monumento construído em cima. Ou seja, nos principais pontos de circulação energética tem bloqueios vindos destes, aí eu vou jogar tudo numa definição só, monumentos, que a gente olha e acha, nossa, belíssima, né? Belíssimo monumento, e mal sabe o ser humano comum o que ele guarda, o que ele bloqueia, né, que seria favorável na nossa saúde mental, física, espiritual.
Mas isso mais a mais está sendo revelado, vai ter como desbloquear, e eu tenho quase certeza, mas é o que o Walter acha, que não vai precisar demolir tudo, não, mas deverá ter um trabalho de liberação dessas linhas, né? E se não der para fazer sem demolir o tal monumento, vai ter que realmente ser retirado. Semelhante ao que fizeram com as pedras lá da Geórgia também, que, né, um passado recente aí teve que ser, né, destinado de uma outra forma, porque o resultado que se esperava com aquilo, tanto vibracionalmente como materialmente, é o que a gente não precisa no mundo, né? Que a gente já sabe o que é. Ô, Walter, as novas luzes favorecem a geobiologia, por exemplo, alterando os ambientes e a correspondência entre seres vivos? Sim, a geobiologia detecta justamente a vida, a vitalidade entre os animais, as plantas e o planeta. E isso está sendo mudado, assim, de forma importantíssima. Todo mundo está percebendo aí ao longo do tempo que algumas espécies de animais estão tendo comportamentos diferentes, né? Sim. Em relação à sua forma de vida, onde eles vivem e como eles se manifestam. Tudo isso está relacionado, né, a essa nova energia ascensional, que beneficia não só o ser humano, como todo o planeta. Nós estamos sendo, vamos dizer assim, chamar assim, não é o melhor termo, mas vamos chamar assim, protegidos de uma transformação negativa do planeta, ou uma hecatombe proposital, que a ideia era fazer isso de forma proposital, e eu deixo a excelente e linda notícia que o pessoal escuro não tem recurso mais nenhum para fazer isso, por isso que eles estão colocando as coisas dentro de refrigerante, dentro de coisas que é para usar como remédio, por aí fora, porque esta parte eles não têm mais absolutamente condição de mexer. Porque se a ideia, né, global das coisas, que por eles, né, era retirar uma parte significativa daqui, para que a força deles fosse restabelecida no domínio e tudo mais, ou seja, mais do mesmo, né, eles perderam esta parte em relação à geobiologia, ou seja, eles não vão mais, não tem mais como provocar eventos que levem, né, a uma artificialidade de comportamento do planeta, que isso foi historicamente feito aqui, né? Então, de abalos sísmicos, a maremotos e tudo outra coisa, eles tinham vários mecanismos para provocar isso e agora eles não têm mais. Que bom. Aliás, o Viajante do Tempo errou mais uma profecia, e isso vem de encontro ao que o Walter falou, né? Que ele pode ter visto uma outra linha do tempo, que eu acredito bastante que é bem isso mesmo. É sobre uma tsunami que ocorreria agora dia 13, né? Passado em março, e não ocorreu. Assim como outras negativas não vão ocorrer, porque existem pessoas como o Dr. Walter, como eu, como você que nos assiste, que estamos vibrando pelo melhor desse planeta e pelo nosso melhor também, né? Bom, Walter, a vida das novas luzes pode ser também o efeito de abertura consciencial. A principal, para a gente chamar de novas luzes, é esta força que ela está permitindo, a abertura consciencial. Sim. Quando nós contamos, metaforicamente, nos dedinhos, quantos estavam se preparando, quando nós falávamos de proporções, mas, né, nós já chegamos, já temos 144 mil, né, almas ascensionadas para, né, promover uma transformação vibracional, nós já temos 1/3, né, e tudo mais. Agora, nós estamos multiplicando essa disponibilidade consciencial para que outros possam ter este contato. E eu digo a vocês com bastante tranquilidade que eu tenho escutado isso nos meios sociais,
as pessoas de pouca consciência, muito sensorialistas, que pensam só, né, no prazer da comida, do sexo, da bebida, do dinheiro e tudo mais, eu tenho conversado com alguns que têm revelado preocupação não com a grade energética, porque eles não se dão o cuidado de aprender sobre isso, mas com a preocupação de certas transformações, inclusive de um autoquestionamento, né? Eu vou continuar nesse ritmo, com isso, com aquilo. Pessoas que têm o hábito de comer churrasco uma vez por semana, hoje estavam conversando comigo, dizendo da possibilidade de deixar de comer carne. Então, assim, é algo que, se não espanta, faz a gente abrir o olho assim, falar, o quê? Eu estou ouvindo isso mesmo? Claro que isso aqui não é a esperança vã da minha tia nem da vovó, né? Aquela esperança da brincadeira lá da música, que falava, né? Esperança vã da minha tia ou da vovó, que é aquela esperança ingênua. Não é isso. Amanhã pode acontecer um monte de coisas que revela talvez uma coisa ainda que não está preparada, mas essa reflexão diante dessa, né, nova luz que eu falo para vocês está acontecendo. Está acontecendo e com maior intensidade, claro, para quem já está desperto, para quem já trabalha isso, para quem já se estuda e se autoconstrói. Bacana, viu? O ser humano agora tem como ser diferente das novas luzes? Ele deve ser diferente. E ser diferente significa o resultado dessa nossa construção. Porque, como a pergunta diz, ser. O estar não te resolve nada. Estar é passageiro. Estar, né? Ser diferente. E esse ser diferente, sim, compõe essa nossa mudança. Compõe a necessidade dessa nossa, né, definitiva construção e desse definitivo reconhecimento. Principalmente aquilo que nós sempre usamos como muletas existenciais, né, referenciais religiosos negativos, lideranças que estão se mostrando cada vez mais, né, incapazes de dar o exemplo, porque uma liderança no mundo, religiosa, política, ela tem que ser um referencial. E não existe mais esse referencial. Até aqueles que a gente pensava que poderiam mostrar, né, algo, não como uma alternativa, mas como uma alternativa de exemplo, caíram. E caíram miseravelmente. Miseravelmente. Viu isso essa semana. Então, né, o ser diferente é justamente esse nosso encontro mais profundo, mais intenso e real. Quem eu sou agora? Né? Onde eu estou agora? Iam continuar, obviamente. Ô, Walter, as novas luzes mudam o planeta e o ser humano? Sem precedentes. As novas luzes que a gente diz aqui, né, o grande reconhecimento, né, do universo, desse planeta, é o portal da transição, é o começo da grande transição. Essa semana eu vi uma mensagem que dá conta que, né, o grande evento está no seu limiar de acontecer. Até o tal dos 3 dias que tanto nos cobraram, né? Agora o pessoal se pacificou um pouco, se acalmou um pouco, pode vir aí. Mais uma vez, não me cobrem, não tem prazo, não tem dia, não está estabelecido, mas já, né? As mensagens, elas vêm com, né, algum tipo de alerta para nós prestarmos atenção. Então, estamos caminhando, mas caminhando para um engrandecimento. E, claro, né, eu deixo aqui não um alerta, mas um ponto de reflexão. Quem sofrer daqui para frente vai sofrer por uma falta de aceitação. Porque daqui para frente, que eu digo, daqui para frente dentro de um reconhecimento, né? Não é que eu estou estabelecendo um marco zero aqui daqui para frente. Um daqui para frente que eu digo diante de um reconhecimento. Quem sofrer vai ser por falta de incapacidade de se adaptar. Porque não tem
razão para isso. Pelo contrário. Agora, a participação é sempre aquilo que eu não deixo de lembrar vocês, né? É o acordar, é o enxergar, é mudar os paradigmas, tirar o ponto de repetição, aquilo que te falam na tela de vidro, deixa isso de lado e vai buscar a verdade. Hoje eu conversei com uma pessoa que, conforme ele conversava comigo e eu ouvia o que eu tinha que falar, ele entrava na internet para confirmar ou para pesquisar o que eu estava falando. E dizia assim, não, aqui está dizendo tudo ao contrário, que tudo isso que você está falando é fake. Eu falei, então, é exatamente isso que é a finalidade. Porque aqueles que repetem na mídia que o que eu estou dizendo é fake, é exatamente aqueles que patrocinam esses acontecimentos. Porque agora, né, imagina, ofenderam a bebida preta preferida de todo mundo, dizendo que estão colocando um negócio. Claro que vão colocar. O pessoal bebe isso que nem água. Não conseguiram colocar isso lá naquele negócio lá de inventaram aí, que tinha que pôr nas pessoas, então vão pôr no refrigerante. E tem gente dizendo que é mentira. O UOL, o IG, todos esses canais de internet dizendo que isso é fake, que isso é mentira. Ah, né? É mentira que tem. Um monte de gente indo embora quando a gente avisou que não era prudente, né? Agora, coitados daqueles que gostam tanto da bebida preta, né? Se insistir nisso, né? O resultado vem. Agora também, por que se preocupar? É uma degeneração do teu código genético, vai te deixar complicadamente, geneticamente atrapalhado. Não vou nem dizer os efeitos, né? Se a gente falar os efeitos aqui, pode ser que o canal caia. Mas você vai ficar geneticamente atrapalhado. Bem atrapalhado. E aí vai pesquisar o que é um código genético atrapalhado. É como se você pegasse um código de computador, embaralhasse ele todo e não conseguisse mais entrar nos caminhos do programa que você está tentando pesquisar. É mais ou menos isso. É isso que vai fazer com as pessoas. Então, tudo depende do que cada um quer construir para si. Verdade. Concluindo, né? O agora reflete o que será o sempre? Sim, é a abertura do grande portal, né, de ascensão. Esse agora, essa percepção de agora, dentro do que eu estou dizendo, da luz, das novas luzes, é o que será o sempre da nossa existência. Como é que será a quinta dimensão? Posso assegurar a vocês que ela não será tão longa quanto a terceira e a quarta que nós vivemos. Porque quanto mais sutil é a dimensão de consciência, mais breve a sua passagem. Só que no nosso tempo pode ser milhares de anos, como foi, né, de fato, a terceira e a quarta. Mas será um tempo, né, onde, comparado ao que nós já vivemos, será um tempo de glória, de desenvolvimento, de paz, de harmonia, e de que aqueles que não pretendem ter atitude de verdade consigo mesmo serão levados para alguma coisa igual à nossa conhecida e velha terceira dimensão. Tem espaço para todo mundo no universo. Sim, mas é a energia de cada um que vai levar cada um no seu devido lugar. É isso mesmo. Você quer deixar mais alguma mensagem? Fique à vontade. Quero dizer a todos que eu deixo aqui carinhosamente, né, esse convite para esse olhar, que de tempos em tempos nós precisamos fazer um balanço de si mesmo, né? Precisamos levantar em si as nossas condições e as nossas percepções. E digo a vocês que, se isso for feito de uma forma bem sincera, muitos utilizam o seu processo de meditação, outros usam as suas orações, outros usam seus momentos de reflexão, você vai, de fato, entrar no estado de graça, porque você vai entender o seu ponto de ascensão.
E a partir desse ponto de ascensão, essa nova luz que eu falo para vocês, que é algo muito mais intenso, muito mais sutil, muito mais, nessa intensidade, posso falar também, muito mais forte, né? E esplendoroso. Por quê? Porque o caminho que nós estamos seguindo é um caminho de paz, de justiça, de igualdade entre si, não em relação ao que você tem ou do que você não tem. Combater as disputas pela força, criando o mais forte em detrimento de alguém que possa ser o mais fraco, não existirá o mais forte e o mais fraco, existirá o todo e a oportunidade daquele que se sente fraco se fortalecer e daquele que é forte dividir a sua força que tem. Então, é nesse caminho que nós estamos entrando nisso. Eu faço parte de um grupo que lida com energias de uma forma muito intensa, e esse grupo está em transformação, está em percepção de si, e é uma transformação muito forte, porque esse grupo interfere, influencia o mundo há muitos anos, e esse é o caminho que nós estamos percebendo, um caminho realmente de uma construção do ser humano, né, da nossa consciência, da nossa percepção e do nosso melhor. Essa é a mensagem final. Eu queria te agradecer por mais esse programa, agradecer quem nos assiste, quem vai nos assistir, porque toda sexta-feira é isso, é uma aula, né? Maravilhosa para que a gente siga juntos nesse caminho aí de fraternismo, de amor, bondade, verdade e beleza. Muito obrigada, Walter. Gratidão, viu, Walter? Gratidão a você também. Gratidão à TV Galáctica, ao Prom TV, gratidão a quem nos assiste, quem vai nos assistir também. Beijo no coração. Até o próximo Ponto Zero, programa Dr. Walter Trebitz. Até mais, pessoal. Até mais, Walter. Gratidão.